Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estar com vocês novamente. Meu nome é Vânia e sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Estamos atendendo presencialmente ao público toda sexta-feira às 19 horas e aos domingos às 9 horas. Na sexta-feira temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com uma palestra evangélica e aos domingos temos uma palestra com temas sempre voltados e oportunos para a família. Meus amigos, antes de iniciarmos o Evangelho desta noite, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, 13 de março, entre 15 e 16h30, a Casa Espírita Maria de Nazaré estará aberta para a campanha de fraternidade Alta de Souza, ocasião em que recebemos mantimentos, produtos de higiene, de limpeza, roupas, o que for possível, não é? Porque na segunda-feira, no dia 15, serão distribuídas as cestas básicas que consigamos organizar diante dos mantimentos que recebermos. Então, vamos repetir, dia 13 de março, sábado, entre 15 e 16h30. Quem puder, não há necessidade de sair do carro, é só dar uma buzinadinha que os nossos trabalhadores, nossos companheiros da casa irão lá para receber no carro, está bem? Então, meus amigos, vamos iniciar propriamente dita a nossa live de hoje e assim convido a todos para que juntos, num só pensamento, num só coração, possamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, buscando mentalizar a figura de Jesus, a figura de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, o tema que será abordado hoje, ele está contido no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 14 tem por título Honra a teu pai e a tua mãe. E nós abordaremos hoje o item 8, que o título é Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito, existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados
por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O trecho ele ainda vai um pouquinho adiante, mas nós vamos parar aqui. Afinal de contas, o período da nossa live é curtinho, mas eu recomendo a leitura na íntegra do item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem entrou agora, nós estamos tratando do tema parentesco corporal e parentesco espiritual. Meus amigos, a menção nesse texto, que é de Kardec, pois não é uma instrução dos espíritos, é a parte que Kardec esclarece, exemplifica. Então, dado momento, ele falando das duas famílias, a família corporal e a família espiritual, ele nos fala e nos traz aquela passagem em que Jesus estava numa casa, passando, pregando seus ensinamentos de luz, de amor, e ele é interrompido e alguém lhe fala: mestre, estão aí sua mãe e seus irmãos, estão chamando, não é? E aí Jesus, sabedor da intenção de seus irmãos, que absolutamente não compreendiam a sua divina missão, olha para aqueles que estavam ao seu redor e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando mais uma vez para todos aqueles que o rodeavam e que bebiam de suas palavras, de seus ensinamentos, ele diz que aquele que faz a vontade de meu Pai é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Então, Jesus naquele momento estabelecia, exemplificava que a verdadeira família, ela o é pelos laços espirituais e não pelos laços corporais. E aí nós nos perguntamos, mas então não devemos dar maior importância à família corporal, à família consanguínea? Absolutamente. Esta seria uma visão muito estreita e pequena. É claro que a família corporal é muito importante. Há aqueles que pensam que ao verem que os animais cuidam de sua prole, até eles
ficarem maiorzinhos e aí já abandonam, acreditam que a família humana deveria ser da mesma forma. Ora, o filho cresceu, fez 18 anos, ele que responda por si, não me responsabilizo mais, não quero saber, ele que saia para o mundo e vá viver a sua própria vida. Será que é este o pensamento que deve animar a alma de um cristão? De forma alguma. Sabemos que a natureza é sábia e para os animaizinhos que não são dotados de raciocínio e livre-arbítrio, para quem os instintos dominam, eles têm que cuidar da nova prole. Então a natureza já faz com que a mãe se desinteresse pelos filhotes grandes, porque ela vai cuidar dos pequeninos que chegarão. Agora, não podemos nos fiar neste exemplo da mãe natureza para com nossos irmãozinhos do reino animal, para interpretar que na nossa vivência, na nossa família corporal, devamos agir da mesma forma. Absolutamente não. Porque os animaizinhos ditos irracionais, dominados pelos instintos, eles já nascem já podendo até se defender de alguma forma. Um potrinho, quando nasce, sai da barriga da égua, já fica em pé. Imagine o ser humano quanto tempo leva até que a criança consiga ficar de pé, até a criança poder andar sozinha. Isso leva, por vezes, quase um ano. Olha a diferença. Então, o ser humano, ele é todo mais dependente. A cria, o filho, né? Os nossos filhos são muito dependentes. Então, precisam de nós. E não é porque atingiram a idade de 18 anos que nós não nos preocuparemos, não nos ocuparemos mais com isso. Então, a importância da família corporal é que aos pais é dado a nobre missão de educar moralmente os filhos. E essa ligação de pais e filhos e irmãos, ela se perpetua por toda a jornada terrena. E Kardec afirma que a família, né, espiritual, ela estabelece ligações antes, durante e após a encarnação, nos mostrando que antes de encarnarmos já temos ligação com os irmãos que porventura iremos encarnar naquela família. Então já existem ligações boas ou ruins. Mas o que Kardec afirma aqui é que na maioria das vezes as relações são simpáticas. Podemos ver que na maioria das vezes as pessoas que estão na nossa família, nós temos afinidade. Não é com todos que temos essa afinidade. E por vezes existem famílias em que há um antagonismo tão grande entre irmãos, mãe e filho, pai e filha. Existe um antagonismo que a vida atual não justifica. Por que essa animosidade? E por vezes, desde pequenino, a criança no berço já rejeita a mãe. A criança no berço rejeita o pai. O que poderia justificar tal atitude por conta do pequenino? Então, é algo gratuito? É algo fortuito? Não. Sabemos que, como temos existências anteriores a esta, já vivenciamos muitas relações de amizade e de inimizade. Quando acontece algo assim, em que a criança rejeita a mãe ou a mãe rejeita a criança,
Isso se deve a relações antagônicas de um pretérito do qual não nos lembramos. E isso tudo é providência divina. Não devemos nos lembrar das dificuldades terríveis, das relações tempestuosas que tivemos no passado, porque Deus nos concede a oportunidade de passarmos uma borracha temporariamente. Então, na nossa vida de vigília, quando estamos acordados, nós não nos lembramos, na média, das nossas vidas pregressas. E tem que ser assim, porque assim temos a ilusão de que é a primeira vez que estamos travando contato com essa família, que estamos vivendo uma vida aqui na Terra. Sabemos que não é assim, mas é necessário que sintamos assim. Então, as dificuldades que temos nas relações familiares, elas vêm de outras existências. Então, nós espíritas temos um motivo a mais para tentarmos fazer dessas relações antagônicas, pelo menos que haja um mínimo respeito para que possamos levar adiante esta relação. Porque de que adianta dois irmãos que não conseguem se entender se separarem de forma a não mais se encontrarem nesta existência? Se separarem, um vai para um outro país, não mantém mais relação alguma. Não é esta a proposta da nossa reencarnação. Se percebemos que há dificuldade, vamos fazer todo o esforço para podermos nos aproximar daquele com quem não temos afinidade. Vamos fazer esforços, vamos fazer o bem, porque sabemos que o amor cobre, no dizer de Paulo, o grande apóstolo, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nesse esforço de amar aquele que pode ter sido um grande inimigo do nosso passado espiritual, nós, nesse esforço, podemos ganhar muito mérito, trabalhando, se esforçando no bem. O texto diz claramente que na família corporal, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, os laços da consanguinidade vão nos dar o corpo. Aí nós temos irmãos muito parecidos, filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, trazem a característica da família, tipo de olhos, tipo de cabelos, o perfil, nariz, tudo isso. Então, a voz, o timbre, nós temos então muita semelhança, mas às vezes dois irmãos muito parecidos corporalmente são inteiramente diferentes na sua maneira de ser. Por quê? Porque os espíritos são diferentes, cada um com sua vivência. Um pode ser muito mais amadurecido do que o outro, tem melhores escolhas, é mais pacífico, mais brando na maneira de falar. Então, nós sabemos que a família corporal é de extrema importância, porque devemos muito ao nosso pai, à nossa mãe, porque aceitaram nos receber como filhos. Há muitas pessoas para quem os pais não foram o que deveriam ter sido. Não corresponderam absolutamente às mínimas expectativas de seus filhos. Entretanto, não cabe aos filhos julgarem seus pais, porque estes responderão diante da justiça divina, mas terão um atenuante em seu favor, porque nos receberam como filhos. A despeito de não terem sido o que deveriam ter sido como pais
zelosos, que cuidam e educam de forma correta, com uma moral, os seus filhos, mas não nos abortaram, nos receberam. Então, pensemos nisso, não julguemos nossos pais. Eles deveriam. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era muito severa, nunca me deu carinho. Mas, meus amigos, os nossos pais foram os melhores dentro daquilo que lhes cabia, dentro do seu progresso intelectual e moral. Então, nós precisamos nos esforçar em família, sabedores de que o nosso maior objetivo na Terra é progredir intelectual e moralmente, e mais, meus amigos, é fazer da família corporal a nossa família espiritual. Dizem que um amigo, aquele verdadeiro amigo que todos nós possuímos, um verdadeiro amigo é um irmão que a gente escolhe. É interessante, nascidos de lares diferentes, de pais diferentes, dois amigos se procuram, se tornam amigos por uma vida inteira, com similaridade de pensamentos, de sentimentos, isto é, família espiritual. Então, a família espiritual, ela se faz pela sintonia que temos de pensamentos, de ideias. Então, nós que estamos assistindo essa live e que somos espíritas, nos interessamos pelos princípios e pelas bases que a doutrina espírita nos traz, que nos esclarece e nos consola. Sabedores desses conhecimentos, nós vamos procurar melhorar cada dia um pouquinho, mesmo que seja com passos de formiguinha, mas um pouquinho cada dia, já que a natureza não dá saltos, tudo se faz de forma processual. Então, há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão de número 775. Eu não estou aqui com o livro, não vou ler na íntegra e também não vou dar a resposta na íntegra. Porém, a questão de número 775 nos fala que se houver relaxamento dos laços de família, o que aconteceria com a humanidade? E a resposta é que voltaríamos à barbárie, a condição, vamos dizer assim, de selvagens. Então a família é de grande importância, porque é na família que nós recebemos a nossa educação. E, dependendo da educação que tivermos, o nosso sucesso será mais rápido, mais certeiro. Não que alguém que não tenha tido família não pode ter sucesso na vida, não pode se fazer por si mesmo. Não, acontece, mas se nós tivermos uma educação, uma base familiar, teremos mais chance de sermos bem-sucedidos como espíritos imortais que somos. E também há uma questão, a número 290 no Livro dos Espíritos, que pergunta se há uma reunião após a morte de parentes e amigos. Será que, quando desencarnamos, nós encontramos no plano espiritual aqueles que nos foram caros? Parentes, pais, irmãos, queridos, amigos do coração. Será que nós vamos encontrar? E a questão depende do nosso nível evolutivo. Vamos lembrar que semelhantes atraem semelhantes.
Então, é pela sintonia que nós vamos nos encontrar. Por vezes, pode haver um grande afeto entre dois irmãos, porém, um deles está muito mais evoluído do que o outro, então, possivelmente, não vão se encontrar de pronto, mas, como todos nós estamos fadados à evolução, a progredir e chegar à luz, um dia nos reencontraremos todos nós que nos amamos, todos nós que somos amigos, um dia nos reencontraremos, com certeza absoluta. E isso já é para nós uma grande esperança, que todos nos reuniremos sob as mãos amorosas de Jesus, divino pastor de nossas almas. Queridos irmãos, essas eram as nossas considerações a respeito do tema parentesco corporal e espiritual, item 8 do capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos, vamos juntar as nossas forças agora, as nossas energias, e vamos nos unir fazendo uma prece a Maria, nossa Mãe Santíssima, nesse dia de hoje em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Vamos nos lembrar de Maria, nossa Mãe espiritual, Mãe de todos nós. E eu desejo já a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher. Que possamos continuar sendo a base da família corporal e espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, acompanhem-nos. Temos todos os dias as lives às 18 horas pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Amanhã e depois teremos o nosso amigo Sérgio. Na quinta-feira, Ezequiel. Sexta eu retorno. Sábado, Ezequiel novamente. E domingo, nossa amiga e irmã Arielle. Queridos irmãos, lembremos então, só para repassar, sábado que vem, dia 13, teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Quem puder colaborar, agradecemos em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Alta de Souza, a patronesse da nossa campanha. Fiquem com Deus, um ótimo final de segunda-feira, uma ótima semana, beijo no coração de todos e até a próxima. Para a vida de uma pessoa que está em sofrimento. E ainda, falando das histórias de Chico, ele falava assim, que não existe suicidas, existem suicidados. E aqui cabe uma reflexão para a gente pensar nas questões das obsessões. Existia um maquinista que ele estava vendo logo em cima do trem uma moça, dois rapazes segurando essa moça em cima do trilho. Então um segurava pelos ombros dela e outro pelas pernas. E esse maquinista, quando ele deparou com aquela cena, ele pisou no freio, mas ele não conseguiu parar a máquina. E aí então, ele chocado com a situação, falou, existem 3 vítimas. E depois das investigações do que realmente foi que tinha acontecido, e ele falando que existiam os rapazes, que existia a jovem, e as investigações comprovaram que só existia a jovem.
os 2 homens, não tinha sinal de ter estado ali, nem ao menos pegadas naquela região. E o maquinista ele ficou, paranoico, alucinado já, e ele resolveu procurar o Chico. E ele explicou para o Chico toda essa situação. E o Chico falou assim: não, meu filho, você viu certo, Você viu certo. Então não se preocupe, foi isso mesmo que aconteceu. Então, se nós avaliarmos essa situação, essa jovem era uma médium, E ainda estava de forma inconsciente e provavelmente doou ectoplasma a um ponto de quase materializar esses espíritos para que esse maquinista pudesse ver. Então percebamos que todo suicídio ele envolve uma indução mental a longo prazo e também envolve vidas pregressas. Então cabe uma reflexão, um acolhimento a essa pessoa, porque se hoje nós não temos esse tipo de pensamento, que em algum momento da vida humana esse pensamento era bem comum, tá? E se hoje nós não possuímos mais, é porque nós o superamos. E se nós superamos, é porque alguém nos ajudou. Nem que mesmo tenha sido os espíritos de luz. E agora é nossa vez de poder ajudar, de poder trazer compreensão, conforto para essas pessoas, mesmo que a pessoa esteja com simplesmente desgosto, nem chegou no estado de depressão, mas essas pessoas sentem dores profundas, precisando de auxílio. Um dado da Organização Mundial da Saúde fala que 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados. Se naquele momento do impulso suicida tivesse alguém que apenas estivesse apto a ouvir, sem julgar aquela pessoa. Porque falar alivia a tensão. E diante que muitas vezes nós espíritas pregamos a caridade moral e a caridade material, a caridade moral mais importante de hoje é a doação de tempo, Então, porque essas pessoas, elas estão numa terrível solidão. Elas só precisam de uma mensagem de bom dia, de uma mensagem de esperança, de luz. E se alguém estiver passando por alguma situação e você não tiver condições de dar uma palavra amiga, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, com pessoas que receberam capacitação para ouvir. Então seria um momento de divulgar isso de alguma forma, Ainda mais nesse momento que as pessoas estão tão isoladas, tão sozinhas. E que Deus me ajude numa coisa que eu vou falar agora, que com essa questão que nós estamos passando do Covid, das pessoas que às vezes estão levando isso tão na brincadeira, não estão levando a sério, sem uso de máscaras, sem fazer o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, achando que tudo isso é uma balela. Porque, gente, esse vírus é um vírus muito fácil de morrer. Um vírus que com lavagem das mãos, álcool em gel e máscara se combate é uma coisa muito fácil, Mas ainda há pessoas que não estão levando isso a sério, que só porque elas acreditam que elas não pegam, então elas podem fazer o que bem quiser. E já que o tema é suicídio, tomar cuidado com esse tipo de atitude. Porque se nós falamos que muitas vezes desgastar o corpo antes da hora é simplesmente um suicídio involuntário,
Então, de repente, ser inconsequente nessa questão também trata-se de um suicídio involuntário. Tomar cuidado até na questão do assassinato involuntário, né? Porque se você tá todo confiante que não pega, e não pega mesmo, mas dissemina, pode ser um assassinato involuntário. Então, tomar cuidado com o karma, que também nós ainda estamos adquirindo diante dessa expiação coletiva, né? Então, fica aqui uma reflexão bem forte para que possamos realmente pensar nas nossas atitudes e começar a procurar, né? A ter, então, usar mesmo o livro dos Espíritos, essas preciosidades que tem ali nessa atual existência, que é o que nos importa. Muitas vezes ficamos presos querendo justificar nossos problemas nas vidas passadas, pregressas, e nós esquecemos que nós estamos nos comprometendo nessa atual existência, né? Então, vamos focar no agora, nessa existência. É hoje o momento de mudar. Não há mais tempo de deixar para o amanhã. É o hoje, né? Então, a mensagem que a doutrina espírita nos traz é que sozinho, às vezes pode estar difícil de superar, mas juntos podemos vencer qualquer dor. Eu acho que é isso que resume, é a caridade. Isso é caridade. E é um dos resumos, né, da doutrina espírita. Bom, é isso, né? Muito obrigada a todos. Que possamos, então, neste momento, acolhermos em todas as nossas dificuldades, nos abraçar. Se quiser, abrace a si mesmo, que o seu mentor já está fazendo isso por você agora, neste momento. Então, abrace, cuide-se, ame-se, porque é só tendo esse amor próprio é que nós conseguiremos vencer todas as barreiras, porque assim estaremos fortalecidos. Então não podemos nos desesperar, porque Deus está acima de tudo, Ele é nosso Pai. Do mesmo jeito que muitos de nós perdemos o nosso Pai materialmente, Ele está lá no mundo espiritual, Deus está também como nosso Pai no mundo espiritual, mas Ele é tão unânime, né? Ele é tão onipresente, onipotente, que Ele consegue estar dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas, então nós não estamos sozinhos. Nós podemos prosseguir a nossa vida, é só acreditar. Que possamos ter uma semana abençoada. Lembrando, nossas lives semanais, todos os dias, né, às 18 horas, melhor dizendo, não semanais, todos os dias às 18 horas. Amanhã a gente tem a Vânia aqui no nosso canal do Facebook. Amanhã, terça e quarta, nosso querido Sérgio. Quinta-feira, o Ezequiel. Sexta, novamente, a Vânia. Sábado, o Ezequiel. E domingo, se Deus quiser, estarei aqui com vocês novamente, tá? Um abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus e muito, muito amor no nosso coração. Tchau, tchau.